Oi, turma, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem. Estamos aí em mais uma videoaula nesse momento de pandemia, né? Aulas virtuais. E eu quero que vocês saibam que eu estou aqui à disposição de vocês, tá bom? A gente vai fazer videoaula, se quiser fazer videochamada, para o que vocês precisarem. É um momento complicado, é um momento difícil, não tá fácil pra ninguém, né? Todo mundo tá passando aí por um momento conturbado, mas eu quero que vocês saibam que a gente tá aqui pra ajudar vocês no que for preciso. Então, a gente tá fazendo videoaula, se precisar e quiser a gente fazer uma videochamada, a gente faz uma videochamada. Qual que é a melhor maneira para vocês? O que a gente pode fazer para ajudar vocês? O que a gente pode fazer para tornar esse momento mais fácil? Esse aprendizado mais fácil, mais acessível, tá? Então, contem pra gente, converse, manda no WhatsApp, tem um grupo particular de vocês, ou no particular mesmo. Conversem, tá com dúvida, precisa de ajuda, precisa de uma outra maneira, eu acho que de outra maneira vai ser bem mais fácil. Manda lá, tá bom? Bom, a aula de hoje, a gente começou agora o segundo bimestre com a crise 1929, tá? Crash da bolsa, a queda da bolsa de Nova York, foi uma crise mundial. E eu vou enviei para vocês, junto com esse vídeo, tem um texto, que é essa explicação que eu estou dando, se vocês quiserem acompanhar junto com o texto. Um texto, tem a foto dessa lousa aqui, porque eu tô usando ela, mas para vocês verem melhor, eu tirei uma foto mais de perto, porque a tinta do meu pincel está acabando. E a atividade que é pra vocês fazer, tá bom? Então não se assustem quando vê aquele monte de coisa, só uma folha que é atividade. As outras, tudo tem a ver com a explicação que eu tô dando. Então eu tô procurando todos os meios para vocês conseguirem entender, acessar, compreender o conteúdo, tá bom? Bom, atividade inicial, pedi para vocês responder duas questões, né, do caderno do aluno, atividade 1 e 2, pra gente para vocês terem uma base pra gente começar essa aula. Bom, vocês colocaram em que uma crise vai afetar hoje, uma crise mundial afeta vocês. O momento, como que a gente tá vivendo hoje, já dá pra gente ter uma ideia. No que afeta? Perde emprego, pessoas desempregadas, aumento da miséria, o desespero, né, de não saber o que vai ser amanhã, o que vai acontecer, se eu vou estar empregado, se eu não vou, se eu vou ter dinheiro para colocar comida dentro de casa. Esse desespero, ele vai se tornando cada vez mais crescente. Conforme o tempo passa, ele vai aumentando, né? Então, a maior parte das respostas foram essas, né? O medo do desemprego, o medo da fome, né? O medo de não conseguir pagar minhas contas. É isso que uma crise te afeta. Uma crise mundial, uma crise financeira não vai me afetar, afeta a todos, tá? Então, para vocês terem uma ideia, essa crise de 29, ela afetou o mundo inteiro e teve muitas pessoas se suicidaram no dia 24 de outubro, que foi o dia de 1929, que foi o dia que quebrou a bolsa mesmo. Então, pensa, as pessoas se suicidavam, pulavam do prédio porque ficaram transtornadas pelo que estava acontecendo, tá bom? Bom, lá tem um gráfico também que pede para vocês analisar o que aumentou durante no gráfico. Fica bem evidente o comecinho, né, o índice de desemprego muito baixo nos Estados Unidos, entre 1928, de 23 em diante, você olha o que? A taxa de desemprego aumentando cada vez mais. Depois foi normalizando e baixando. Mas naquele período, entre 28 e 30, até 1932, você vê as taxas de desemprego altíssimas, tá? Que até isso estabilizar e voltar ao normal e voltar a uma estatística mais baixa, demorou bastante. Certo? Então era isso que era para vocês analisarem. Bom, definição. Primeiro, para chegar na crise de 29, para a gente entender o que foi, o que causou, como que começou para ter essa crise de 29, vamos voltar lá na Primeira Guerra Mundial que a gente estudou. Quem saiu vitorioso e uma potência mundial da Primeira Guerra? Estados Unidos, certo? Bom, segunda coisa.
Os Estados Unidos foi afetado, os seus territórios, as suas indústrias foram afetados pela Primeira Guerra Mundial? Não. Então, quem foi afetado? A Europa. Os territórios europeus, as empresas europeias, a economia europeia foram devastados. Os Estados Unidos estava em alta. As suas indústrias não foram afetadas, o seu território não foi afetado. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos, as empresas americanas, elas começaram a produzir cada vez mais para poder atender o mercado europeu, ajudar a economia europeia e a população europeia a se reerguer. E com isso, injetou muito dinheiro nas empresas americanas. As empresas americanas produziam cada vez mais alimentos, produziam bens materiais, tudo que eles podiam fabricar para vender para a Europa. A Europa passou a consumir dos Estados Unidos, certo? E ela passou o quê? Para ela se reerguer a sua economia, se reconstruir, os Estados Unidos, ela comprava dos Estados Unidos. Então, as empresas norte-americanas só cresciam, certo? Bom, beleza. Então, os Estados Unidos sai da Primeira Guerra Mundial uma superpotência mundial, seus territórios estão, ilesos, suas empresas estão ilesas, ele vai ajudar a Europa a se reerguer e com isso ele está ficando cada vez mais rico, as empresas vendendo cada vez mais. O que acontece quando as empresas estão vendendo cada vez mais? Porque está vendendo para a Europa. Está vendendo cada vez mais, está produzindo cada vez mais. O que vai acontecer com as empresas? Eu preciso contratar mais funcionários. Então, as taxas de desemprego foram lá embaixo, certo? O PIB lá no alto, chegou a 40 bilhões o PIB americano. Então, pensa, o desemprego está super baixo, tô vendendo cada vez mais, as empresas produzindo cada vez mais, dinheiro gerando cada vez mais. A população deu um boom. Todo mundo comprando, todo mundo tá tudo ótimo. Só que o que acontece? Bom, no meio disso, antes, tá cada vez comprando mais, eu vou começar a comprar. Bom, se as empresas estão cada vez dando mais dinheiro, estão produzindo cada vez mais, vamos começar a comprar ações. E a população começou a comprar a ação do mercado, certo? Comprar a ação das empresas. E todo mundo comprando ação, as empresas começam a facilitar formas de pagamento para eu ter bens de consumo, automóveis, eletrodomésticos, tudo isso começou a ficar mais acessível. Então tá, bom, então crise de 29, definição, grande crise do sistema capitalista com origem nos Estados Unidos em 1929 e que se propagou pelo mundo na década de 30. Bom, apenas um país se livrou dessa crise, porque não estava, a sua política não era o sistema capitalista, que foi o URSS, a Rússia, certo? Porque ela era, na época, socialista. Então, ela não foi afetada pela crise de 29. Certo. Quais foram os antecedentes? Comércio internacional, que eu falei para vocês, estou vendendo cada vez mais para a Europa, ajudar a Europa a se reerguer. Eu virei referência. Produtividade, então eu produzo cada vez mais. Concentração de empresas, as empresas se concentrando tudo ali nos Estados Unidos porque não foi afetado pela guerra, os seus territórios não foi afetado, a mão de obra, a matéria-prima, então é tudo abundante. Então tudo me favorece as empresas. E a prosperidade dos Estados Unidos, igual eu falei para vocês, com todos esses aumentos, o desemprego diminui, o PIB aumenta, tá tudo muito ótimo, tudo muito bom. Então são os antecedentes, era assim que estavam os Estados Unidos pós-guerra mundial, tá? Aqui é um contexto pós-guerra mundial, depois de 1917, 1920, mais ou menos. Bom, o que acontece? Fatores. Primeira coisa que a Europa vai conseguir se reerguer é a sua produção agrícola. Conseguiu recuperar a sua produção agrícola
E já que eu estou produzindo aqui no meu país, eu não vou mais precisar ficar comprando alimentos dos Estados Unidos. Então, começou com a superprodução agrícola. Eu já não exportava mais tanto como eu estava exportando há um ano atrás. Há um ano atrás, a Europa comprava de mim 10 navios de alimentos de produção agrícola. Bom, a partir desse ano, a Europa já está produzindo, ela já conseguiu se recuperar um pouquinho. Então, ela já diminuiu 5 navios. Só que eu continuo produzindo 10 navios. Foi gerando um estoque cada vez maior. Então, começou com a superprodução agrícola. A Europa já não consumia mais como antes, porque ela já produz, e eu vou gerando estoque porque eu tenho muitos funcionários, eu investi nas minhas empresas, eu investi em maquinários, eu investi em matéria-prima, e aí, o que eu vou fazer? Tá produzindo, a produção continua a mesma. Diminuiu o meu consumo, mas eu continuo produzindo a mesma quantidade. Produção maior que o consumo. Bom, a Europa começa a se reerguer, as indústrias na Europa começam a se reerguer e eles não compram mais tanto como eles compravam dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos, as empresas, elas continuam na mesma velocidade de antes. Ou seja, eles estão produzindo mais do que a população consome. Então tem maior produção e o consumo menor. Gerando isso, começou os estoques, das empresas cada vez mais superlotados. Porque eu produzo produzo 1000 televisões e vendo uma por mês. Pensa, uma hora isso não vai dar certo. As empresas, o que acontece? Começaram a ter quedas, certo? O pessoal começou a ver que não estava dando lucro. E quando chegou dia 24 de outubro de 1929, foi o crash da Bolsa de Nova York. O que foi o crash de Bolsa de Nova York? Os valores das ações das empresas despencaram, caíram, não valiam mais quase nada. Todo aquele dinheiro que a população tinha investido, todo aquele dinheiro que os empresários tinham investido, já não valiam mais nada, tá? Aí o que acontece? Todos os países do mundo, eles dependiam da economia dos Estados Unidos, ele é a potência. Teve uma crise lá. E aí? Vai ter crise em todos os outros países, certo? Para vocês terem uma ideia da crise, cerca de 9.000 bancos nos Estados Unidos faliram em 1929. Então, o PIB caiu. O Brasil foi afetado por quê? Porque os Estados Unidos era o maior comprador do café produzido no Brasil. Se os Estados Unidos, eu não vou mais comprar, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Se eu não tenho dinheiro para comprar, o que vai acontecer com os navios de café que eu produzi? O café que eu estava todo aqui para exportar. O Brasil chegou a queimar contêineres e contêineres de sacas e sacas de café que estava pronto para ir ser exportado, porque não tinha o que fazer, tá? Então, o Brasil também foi muito afetado e o café era a principal atividade econômica no Brasil na época. As consequências: a economia dos Estados Unidos caiu, despencou, aumentou o desemprego, aumentou a miséria. Então, o presidente Roosevelt resolveu criar o New Deal em 1930, certo? Que é a intervenção do Estado na economia. Então, o Estado intervém quando a economia está começando muita euforia na economia, muita agitação, o Estado vem e intervém na economia, tá? E segura a economia, começou a criar novas maneiras para a população, o Estado financiar certas, tipo agora o auxílio emergencial, é uma intervenção do Estado, certo? Para que o dinheiro não pare de circular no país. Porque quantos autônomos não pararam agora durante a pandemia e não ia ter dinheiro circulando? Então, o Estado injeta um dinheiro na economia, certo? Na época aqui da crise de 29, eles começaram a contratar as pessoas
para trabalhar nas estradas dos Estados Unidos, trabalhar em pontes e serviços estatais. E com isso eles injetavam dinheiro para reerguer a economia. Certo? Bom, então falamos um pouquinho da crise de 29. Isso foi a crise de 29, tá bom? Que afetou todo mundo. Teve, tá vendo como um simples fator lá, a Primeira Guerra Mundial teve consequências e foram vindo, certo? Então a gente estudou na Primeira Guerra Mundial, saiu vitorioso, chegou, pegou toda aquela euforia, gerou toda essa crise de 1929, ok? Então, ó, vou passar a atividade para vocês. É só uma atividade no caderno, então tá bem fácil. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. E como é só uma atividade, semana que vem tem uma nova videoaula. A gente vai começar a ver sobre a Guerra Civil Espanhola. Então, vou fazer uma nova videoaula para vocês. E qualquer dúvida, vocês entrem em contato e eu ajudo vocês, tá bom? Beijos e até a próxima aula.